Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso programa de leitura bíblica de capa a capa. Hoje a gente vai ler dos capítulos 10 ao capítulo 12. Vamos lá? Capítulo 10 de Gênesis. Vai começar falando o seguinte: os descendentes dos filhos de Noé. Versículo 1. São esses os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifa e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, Espanha, Chifre e Rodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra com a sua própria linguagem. Os filhos de Cã foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Havilá, Sabtá, Ramá e Sabteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Deda. Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor ele se tornou um caçador famoso. E por isso que se diz, seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo fazia parte do seu reino as cidades da Babilônia, Ereque, Acade, todas as três em Sinar. Daquela região, Nimrod foi para a Síria e ali construiu as cidades de Nínive, Nebote, Ir e Calá. Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes do Egito foram os povos da Lídia, Anã, Leab e Naftu, Patros, Caslu e Creta, de quem os filisteus descendem. Canaã foi pai de 2 filhos, Sidom, o mais velho, e Het. De Canaã também descendem os Jebuseus, os amorreus, os Gigazeus, os Reveus, os Arquitas, os Sineus, os Arvaditas, os Zerameus e os Ramateus. O território dos cananeus se estendeu para o sul, desde Sidom até Gerar, perto de Gaza. Para o leste, foi até Sodoma, Gomorra, Admá e Zaboim, perto de Laza. Esses foram os descendentes de Cã. Cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria linguagem. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpacade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ul, Geter e Mas. Arpacade foi o pai de Selá, e Selá foi o pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos, um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos, e o seu irmão se chamava Joctã. Joctã foi pai de Almodá, Selef, Hazer, Mavé, Gerá, Adonirão, Uzá, Dicla, Obal, Abimael, Sabá. Ofir, Havilá e Jobabe. Todos eles foram os filhos de Joctã. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesa até Cefar, na região montanhosa do leste. Eles foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra com a sua própria linguagem. São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. É muito legal a gente ver que no final do versículo 32 vai falar justamente que depois do dilúvio, todas as nações da terra, ou seja, todas as pessoas que vivem, todos os povos, tribos e línguas, elas vão descender de uma pessoa que foi justificada por Deus. Mas isso não quer dizer que são todos justos. Quer dizer que em meio a todo o pecado da humanidade, Deus encontrou e salvou pela sua graça uma única família. E dessa família descendem todas as famílias de hoje. Mas isso não quer dizer que isso foi tornado todas as pessoas justas. Quer dizer que a obra de justiça de Deus, através da graça, ela pode fazer e pode operar coisas maravilhosas. Vamos continuar aqui então? Vamos para a Torre de Babel, capítulo 11. Naquele tempo, todos os povos falaram uma só língua, todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse: essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra. E dali espalhou pelo mundo inteiro. Outra coisa antes da gente entrar na descendência de Sem, aqui em relação à Torre de Babel, era tido não só como uma torre, era tido como um templo religioso também. Então a gente já pode ver que a humanidade voltou a se perder aqui em relação a quem é o verdadeiro Senhor.
E outra coisa muito interessante é a gente ver que a humanidade tinha acabado de passar por um grande dilúvio. E é muito interessante a gente ver que ele estava fazendo uma torre. Ou seja, era um lugar de segurança que o próprio homem estava fazendo para caso o Senhor viesse a trazer as águas do dilúvio novamente. Eles meio que estavam se precavendo aqui. Por exemplo, Deus inundou a terra, mas ele falou que não ia inundar mais. Mas quem nos garante? Vamos construir a nossa própria torre, que lá no alto dessa torre a gente vai ficar salvo caso ele tente lançar juízo sobre nós de novo. E a gente sabe o que aconteceu a partir desse momento, né? Deus veio e atrapalhou esses planos porque ele não tinha por interesse trazer esse juízo do dilúvio de novo. Ele já tinha dado a sua palavra. E outra coisa que a gente pode acabar de perceber aqui é que o mandamento que o Senhor tinha dado para todas as pessoas da terra é que eles se espalhassem. E a partir do momento que eles se ajuntaram para fazer a Torre de Babel, eles deixaram de obedecer esse mandamento. Então, era uma clara e explícita rebelião novamente contra a palavra do Senhor nesse sentido, né? Vamos para as descendências de Sem, então. São esses os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Éber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Éber tinha 30 anos e foi pai de outros filhos. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Noar. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Terá. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Terá foi pai de 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. São esses os descendentes de Terá, que foi pai de Abraão, que foi pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhos de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir para a terra de Canaã e levou junto o seu filho Abraão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e sua nora Sarai, que era a mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Capítulo 12. Certo dia, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação e eu os abençoarei. O seu nome será famoso, você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Arã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Ali apareceu o Senhor a Abraão e disse: vou dar essa terra aos teus descendentes. Naquele lugar Abraão construiu um altar, o Senhor pôs ali os Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. Betel fica a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã.
Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: Escuta, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: Esta aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Sim, por sua causa eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ele foi levado para o palácio real. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, juntas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor castigou o rei e a sua família com doenças terríveis. Por isso o rei mandou chamar a Abraão e perguntou: Por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, sai daqui com ela. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dela. Olha só que coisa interessante, antes da gente terminar, a gente pode ver uma coisa, que no finalzinho do capítulo 11 e indo para o capítulo 12, a gente pode ver que Abraão ele foi chamado pelo Senhor. Certo? E aparece que ele começou a vagar pela terra buscando o lugar onde é que seria a terra que o Senhor daria a ele até que ele chegou em Canaã. Mas o seu pai Terá, ele estava saindo da Babilônia para ir para a terra já de Canaã. Isso não pode deixar para a gente que será que Terá não foi chamado antes de Abraão, mas ele, por conta do lugar onde é que ele estava, por conta das terras onde ele tinha ficado, em Harã, e ali ele começou a morar, isso não deixou ele meio amolecido em relação aos propósitos de Deus, e Deus teve que esperar ele morrer para chamar o filho dele. Vamos deixar essa pulguinha atrás da orelha aqui, né? E outra coisa muito legal também é que Abraão é tido como o pai da fé. Mas a gente pode ver um pouquinho mais ali para baixo que ser o pai da fé não significa ser o pai do acerto. Ele logo em seguida que a gente vê Abraão sendo chamado, ele primeiramente, ele leva o seu enteado junto, que é Ló, e a gente também pode ver que ele entrega sua mulher para o próprio rei do Egito. E Deus acaba castigando esse rei tendo que devolver a mulher dele. Então, ser amigo de Deus não quer dizer que você é isento de erros. Quer dizer que Deus vai ajudar você em meio a essa loucura desses seus erros para você chegar na terra prometida. Amém? Que o Senhor te abençoe e que hoje seja um dia maravilhoso em nome do Senhor. Amém.